Olá a todas. Vamos hoje para a nossa terceira e penúltima aula, que depois vocês já sabem que a última aula, como eu vos tinha dito, é gratuita, é para esclarecimento de dúvidas e também é uma forma de vos compensar pelo facto de vocês estarem a depositar confiança em mim. Eu prefiro estar aqui, pronto, a esclarecer-vos as dúvidas, alguma coisa que vocês não tenham ficado tão claro, para vocês irem mais confiantes para a prova. Lá está. Hoje a nossa aula vai ser sobre o SPSS. Vocês já sabem que é uma componente que vale 6 valores da prova, ok? E 6 valores pode definir alguma coisa e até vos ajudar se caso tiverem com muitas dificuldades entre as partes. E o que é que eu fiz para esta aula? Bem, primeiro que tudo vocês vão aqui partilhar a tela, aqui a janela, como nas outras vezes, ok? Conseguem ver a partilha, meninas? Ok. Nesta aula eu fiz a seguinte, eu coloquei poucos materiais, como devem ter reparado, porque lá está, não é uma coisa que precise de muito material para ser estudado. Basta só vocês saberem o que é cada coisinha e a partir daí escrever as respostas. Coloquei aqui a apresentação que eu fiz no ano passado, uma prova modelo com 2 exercícios para assim ser um aquecimento e depois coloquei uma base de dados que uma colega disponibilizou-me porque ela tinha na altura pedido-me ajuda para passar à cadeira e eu consegui passá-la. E ela conseguiu passar no final com 11 e ela só queria um 10. Mas tem aqui tanto o enunciado, só com as tabelas, as soluções e até mesmo a base de dados para quem tiver curiosidade de ver, ok? E depois também existem muitos vídeos que explicam como é que vocês fazem com a base de dados. Só que no caso, o que eu vos recomendo é vocês irem aqui à avaliação prática vegetarianos 2 e vocês vão ter as tabelas só, estão a ver? Sem as respostas. Para quê? Para vocês conseguirem praticar e perceber o que é mais importante de ver, está bem? Está tudo bem até aqui, meninas? Boa. E depois, o que eu vos recomendo também, e volto a reforçar, exercícios tipo exame. Porquê? Porque acho que é no exame deste daqui, não é neste, é no outro, no exame de primeira fase, que é muito importante vocês mexerem, está bem? Mesmo muito importante, tem uma componente prática, estão a ver? E o que é que acontece? Em todos os exercícios, a professora coloca-vos este texto longo. E vocês perguntam, mas para que é que serve? Tanto para a estatística 1 como para a estatística 2, vocês vão ter este tipo de enunciado na parte prática quando se fala na teoria, ok? Que é tipo dizer o ID, que é a identificação da pessoa, a idade, o psique, o EF, o AE, o stress. No fundo, isto são as variáveis com que vocês vão trabalhar, ok? E neste exemplo daqui, nós temos o sexo feminino e masculino. E quando está assim dividido em 2, significa que vocês têm 2 grupos. O grupo das mulheres e o grupo dos homens. Depois tem a idade, que é uma variável escalar, ou seja, significa que pode ir, não digo de 0 porque ninguém tem 0 anos, pode ter meses, mas pronto. Por exemplo, de 1 ano até, por exemplo, 100 anos, vamos supor. O psique, como vocês podem ver, também é uma variável que tem 0 e 1. Significa o quê? Vocês têm também 2 grupos, ou seja, o grupo sem acompanhamento psicológico e o grupo com acompanhamento psicológico. O EF é o nível de atividade física, onde vocês têm 3 grupos. Ok? Deixa-me só ver aqui se é 3 grupos. É 3 grupos, exatamente. Imaginem, nós não vamos trabalhar muito com os 3 grupos, porque eu não sei também até que ponto os do primeiro ano deram a questão da A9 e de como analisar na A9. Pelo menos nos exercícios que eu vi, que vocês tinham, a professora não destacou isso. E também fui ver também outros materiais que me deram e reparei que vocês só se focaram mesmo nos 2 grupos. Depois tem aqui o score obtido na escala de autoestima, de 0 a 30, que também é uma escalar, e o stress exatamente a mesma coisa. Tudo bem até aqui? Estão a perceber esta leitura dos dados? No fundo, este texto é só para vos guiar, é para vos dar um contexto do que está a acontecer, está bem? Para vocês, no fundo,
Vocês, antes de verem a tabela, leiam este enunciado daqui para perceber, no fundo, o que é que vocês estão a trabalhar, para depois, quando vos pedirem, torna-se mais fácil. E uma regra muito importante em ter em conta no SPSS é que vocês estão a trabalhar com pi-values, ok? Não há aqui aquelas contas gigantescas, ok? O que é que vai acontecer? Vocês, como estão no SPSS, o vosso alfa vai ser sempre 0,05, ok? Registrem bem isso. O alfa é sempre 0,05. E depois o pi-value é conforme aquilo que vos for dado. E a regra é, o critério de rejeição é, se o alfa for maior que o pi-value, vocês rejeitam H0, ok? Como se vocês viram na aula anterior, com os testes estatísticos, a regra é a mesma. A única diferença é que, enquanto nos testes estatísticos vocês têm que olhar bem para o valor do alfa que vos é pedido, no SPSS já vos diz, muito bem, que o alfa é exclusivamente 0,05. Não inventem valores. Decorem. O alfa é 0,05. Tudo bem até aqui? Estão a conseguir perceber? Boa. Eu até coloquei neste slide, que acho que vos ajuda. Imaginem, vocês estão a ver na tabela e estão com dúvidas se rejeitam ou não. Vejam este slide, ok? O slide 2, que vos aparece aqui o critério e tem aqui uma nota a dizer, aqui p-valor, mas pronto, p-value, pronto, é aqui a tradução literal. P-value for menor que alfa, vocês rejeitam. Se o p-value for maior que alfa, vocês não rejeitam. Dizer isto aqui em cima ou dizer o que está cá em cima é a mesma coisa, tá bem? Eu aqui só troquei a ordem para vos dizer, tipo, pensem assim, o alfa, ou seja, que vem primeiro no abecedário, é maior que o pi-value, ou seja, a letra P. Se o A for maior que o P, vocês rejeitam H0, ok? Eu só coloquei desta forma, porque talvez possa-vos facilitar. Se não, vêm aqui à parte de baixo e usam como está aqui. Aí fica ao vosso critério. Eu só usei assim este truque para facilitar um bocadinho, ok? Estamos bem encaminhadas até agora? Estão a perceber o contexto das coisas, o critério? Está bem assente? Ok. Então vamos prosseguir aqui. Como eu vos disse, não é difícil esta parte, está bem? Não fiquem em pânico. Deixem-me só aqui pôr onde estava o outro. Ok. Imaginem, eu aqui até coloquei na prova modelo que o nível de significância é de 0,05. Está em percentagem, mas vocês têm que passar para número decimal. Para quê? Para vocês, pronto, fixarem o valor. Mas como eu vos estou aqui a dizer, fixem muito bem que o alfa é 0,05. Pronto, e coloquei este exercício também, no fundo, para ver se vocês conseguem perceber. E vamos tentar, em vez de fazer dos vegetarianos, vamos tentar fazer aqui este. Pronto, que eu estava assim a explicar as variáveis. E vamos aqui à tabela 1, ok? Vou só aqui tentar abrir uma nova janela e transferir só para ser mais fácil depois de escrever e de vos explicar como é que funciona cada coisa. Só um bocadinho que está aqui a transferir. Ok, boa. Vamos por aqui. Este aqui vou deixar estar, está bem? E vamos aqui em baixo. Vamos descer, descer. Lá está, isto é tudo muito importante vocês fazerem. Vamos aqui à tabela 1, ok? E o que é que no fundo diz a vossa tabela 1? Está-vos a dizer que o AE, ou seja, vocês sobem e dizem, ok, o que é o AE? É a autoestima. No fundo, a tabela 1 vai-vos focar na autoestima. Vamos escrever aqui, a autoestima. Isto ajuda-vos a guiar para perceber o que é cada coisa, está bem? Autoestima e a de baixo também fala na autoestima. E vamos primeiro ver, nestas tabelas, o que é mais relevante. Imaginem, a meu ver, eu posso-vos dizer que o N, estão a ver aqui o N. O N é, no fundo, o número das pessoas, ok? O N é sempre o número das pessoas. Depois vocês têm um min,
que a tradução literal para português é a média, ou seja, está aqui a média do sexo feminino quanto à autoestima, que é 20,29, e depois tem a média do sexo masculino na autoestima, que é 19,37. Depois tem aqui o Standard Deviation, ou seja, o desvio padrão, que basicamente está-vos a dizer que o desvio padrão da autoestima para o sexo feminino é de 5,258. A última coluna, vocês não leem, está bem? Vocês ignoram a última coluna. Tudo bem até aqui, nesta primeira tabela? Estão a conseguir perceber? Boa. E como vocês puderam ver, vocês têm dois grupos, certo? E a professora, geralmente, ela, digamos assim, ela usa testes geralmente paramétricos, ok? Depois na estatística 2, aqui para a Daniela e para a Vitória, e para quem estiver no primeiro ano a ver este vídeo, vocês vão aprender que na estatística 2 existem os testes paramétricos e não paramétricos, e vão-se aprofundar mais sobre isso. Por agora, foquem-se que tudo é paramétrico, está bem? E o que é que quer dizer? Aqui em baixo vocês vão ter Independent Sample Test. Em português é o teste T de duas amostras independentes. Porquê? Porque no fundo nós estamos a trabalhar com dois grupos, com o sexo feminino e com o sexo masculino. Quanto à variável autoestima, ok? Vocês neste exercício estão-se a focar na autoestima nestes dois grupos. E o que é relevante vocês saberem? Primeiro que tudo, está aqui escrito Equal Variance Assumed. Ou seja, o que é que significa isto? Significa que está a assumir que as variâncias são iguais. Ok? E o que é que significa as variâncias serem iguais? Se vocês forem à teoria, significa que a vossa amostra tem homocedasticidade. Ok? Nós vimos isso na aula 2. Vimos que pertence a este tipo de testes. E se nós formos analisar, temos aqui Levine's Test for Equality of Variance. O que é que significa? É o teste de Levine. O teste de Levine ajuda basicamente a vocês perceberem se tem homocedasticidade ou não. E como é que vocês verificam isto? Se o vosso p-value for maior do que alfa, que vocês já sabem que é 0,05, significa que há homocedasticidade, ok? Estão a conseguir perceber? Sim, ambas importam. Imagina, tens tanto que olhar para ambas porque depende depois também da pergunta que te é feita. Por isso é que eu prefiro estar-vos aqui com as duas do que estar só a ver uma. Imagina, neste caso, a mais importante é das independentes, ok? Mas não ignorem esta, porque esta pode desaparecer alguma pergunta onde tenham que usar. E depois, o que é que acontece? Acontece que vocês vão olhar para a primeira linha, tá bem? E o truque aqui é, vamos supor que vocês estão com muitas dúvidas. Vocês olhem para a linha de cima e vejam que ela está toda preenchida. E assim já ajuda também a perceber se há homocedasticidade ou não, tá bem? E vocês perguntam-me, mas com isto tudo, quais são os valores mais relevantes? Vou escrever valores relevantes. Eu gostava de fazer isto com a caneta, mas tenho medo disto travar. Primeiro valor relevante. No teste de Levine, ver o SIG, ok? Porquê? Porque o SIG vai dizer se há ou não homocedasticidade. Vou meter aqui, mais para o centro. Conseguem todas ver? Aqui? Boa. Pronto, isto é a primeira coisa.
se caso for perguntado ou se caso vocês queiram acrescentar essa informação, dá-vos sempre mais uns pontos. Segunda informação importante, o T. Este T pequeno representa, no fundo, o T observado, ok? Ou seja, se vocês na teoria tivessem a fazer este exercício, se tivessem estes dados cá em cima, do Group Statistics, quer dizer que este T pequeno seria o valor do T observado, onde depois vocês comparariam eventualmente com o TC, que depois calculariam eventualmente num teste estatístico, e que neste caso não é necessário, porque vocês já têm o valor. E se vos for perguntado qual é o T observado, ou se você rejeita ou não, vocês no fundo nem precisam mesmo do T observado. É só para vos dizer que o T, ok, o T é o T observado, ok? Dos testes estatísticos. Isto é a segunda coisa que vocês precisam saber desta tabela. O DF seria, penso eu, os graus de liberdade, mas não importa muito neste momento. A terceira coisa, e meninas, terceira coisa mais importante, ok? Tipo, eu vou só aqui, a Beatriz acho que saiu da reunião de sem querer, mas eu posso depois recapitular. Terceira coisa, a terceira coisa aqui, mais importante de todas nesta tabela é o p-value, ok? Vocês perguntam, Maria, eu tenho 2 p-values, o que é que eu faço? Resposta. Vocês vão ao two-sided p, ou seja, é o p-value bilateral, ok? É a tradução para português. E neste caso, quanto é que é o vosso two-sided p-value? Conseguem-me dizer? Não tem mal se errarem, está tudo bem. Olhando aqui para a tabela. Estava-vos a perguntar, eu estava a dizer que o valor mais importante que vocês precisam de saber é o p-value. Eu estava a dizer-vos que vocês têm que olhar para o two-sided p-value, ou seja, p-value bilateral. Ok? A pergunta que eu fiz foi: onde é que vocês encontram esse valor? Conseguem me dizer qual é o valor do p-value, olhando para a tabela? Exatamente. E metem 0.297. Apontam-no, ok? Este valor é importante vocês apontarem, está bem? Isto aqui vocês apontam, é extremamente importante. Fazem, sublinham, ok? Eu até vou sublinhar aqui. É muito importante, está bem? Porquê? Porque este valor vai-vos ajudar a dizer se rejeitam ou não H0. E nós já sabemos que a regra é, se o p-value for menor do que alfa, vamos pôr aqui 2 pontos, rejeitamos H0, ok? E neste caso nós temos um valor de 0.297 e temos o 0.05. Vou colocar assim. A minha pergunta é, para todas, este valor de two-sided p-value é maior ou menor do que 0,05? Conseguem-me dizer? Exatamente, é maior. Este valor é maior do que este. E o que é que isto se traduz? Vou colocar aqui. Significa que o vosso valor do p-value é maior do que o alvo. Logo, não está a cumprir com o critério que nós queremos. Então significa que não rejeitamos H0. Logo, e depois colocam assim, não rejeitamos H0 porque o p-value é maior do que alfa. Vocês colocam um sinal de maior, está bem? Tipo, em vez de colocar maior do que, façam tipo assim, está bem? O símbolozinho. Maior do que alfa. Logo, assumimos que a autoestima entre o sexo
masculino e o sexo feminino não difere. Conseguiram perceber como se faz? Conseguiste perceber, Daniela? Boa. Lá está. Eu antes de avançar é para frisar aqui, ok? Vocês olham para as duas tabelas, vejam sempre, destaquem sempre este valor, está bem? Destacar sempre, porque isto é que vos vai dar a resposta, está bem? Os outros valores só vos estou a dar esta consciência para caso, por exemplo, se aparecer alguma rasteira ou algo que vocês não estejam à espera, vocês saberem como lidar, está bem? E para a professora perceber que vocês sabem ler os dados da tabela e assim não perdem a cotação toda. Ficam atrapalhadas, mas sabem que não vão ter zero por apontar umas coisinhas, está bem? Posso avançar, meninas? Lá está. Isto aqui, por exemplo, nós no caso já fizemos aqui a pergunta 2, que é verifique se os scores de autoestima são iguais entre homens e mulheres. No fundo, o que nós acabámos de fazer neste exercício no 2, fomos aqui fazer, estão a ver? Vocês só aqui, se fizerem este pensamento, já ganhariam 2,25 valores, estão a ver? Apontaram os valores, porque disseram tudo direitinho, colocaram a regra, explicaram. E uma cena que vocês podem acrescentar é que, pronto, vocês podem acrescentar que o vosso T e depois colocam aqui os graus de liberdade, ou seja, o T 142 igual a 1.047, que é o vosso valor do T observado, ponto e vírgula, pi velho igual a 0.297, se caso for necessário, está bem? Mas para garantir que vocês tenham tudo mais completo possível, metam também desta forma, está bem? Eu vou-vos meter cá em cima o que é que significa. Para caso quem tenha dúvidas ainda, vou meter aqui, esperem aqui um bocadinho, ok? Vou tentar meter aqui ao lado, está bem? Tentar. Basicamente, o que é que isto se traduz? É só uma questão de decorar, está bem? Quer dizer que o vosso T, depois entre parênteses colocam o valor do DF, que eu vos tinha falado de forma breve, igual ao valor do T, ou seja, o vosso T observado, estão a ver? Que eu tinha referido. Ponto e vírgula, o valor do pi-value, ou seja, pi-value, o valor do pi-value bilateral, está bem? Isto é só para garantir. Conseguiram perceber, meninas? Esta forma? Ou têm alguma dúvida? E tu, Daniela, conseguiste perceber? Que parte exatamente? Diz-me lá. Ah, o T, pronto, é a forma, no fundo, de dizeres que é um teste T, estás a ver? O DF seria, no fundo, os graus de liberdade, está bem? Porque se tu fores fazer a 79 mais 65, pronto, isto está no formulário, está bem? Porque nos testes estatísticos vocês têm os graus de liberdade. E se forem ao formulário, vocês veem que é o N do grupo 1 mais o N do grupo 2 menos 2. E dava os 142 que estão aqui, está bem? O DF é os graus de liberdade. Ok, Daniel? Deu para perceber um bocadinho melhor? Boa. Então vou avançar. Vamos aqui agora ver a tabela 2. É exatamente o mesmo raciocínio. Então o que é que vocês teriam que fazer? Olham para a primeira tabela e veem muito bem. Tem estas pessoas, estas médias, o tio padrão, e depois tem este quarto que vocês ignoram, está bem? Isto aqui é para ignorar, isto não interessa. Depois olham para a tabela de baixo e percebem que, ok,
também acontece a mesma coisa. Há homocedasticidade, porquê? Porque esta primeira linha está completa. E o vosso valor do p-value é maior do que alfa. Logo, há homocedasticidade. No fundo, a tabela e o critério estão a jogar com os dois, estão a perceber? Conseguem perceber, meninas? Tudo bem, tipo, basicamente a tabela 2, o que eu estava a dizer a elas é que a tabela 2, o raciocínio é o mesmo que a tabela 1, porque são o mesmo tipo de tabelas, estás a ver? Tens o Group Statistics e tens as independentes. Consegues perceber? Pronto. Lá está, meninas, raciocínio sempre o mesmo neste caso, está bem? Vocês olham para a primeira, vão à segunda e vocês apontam, literalmente, deixa só ver se eu consigo aqui, que eu gostava de conseguir escrever, apontam o vosso valor do p-value bilateral. Conseguem dizer quanto é que é o valor? Só assim também para praticarmos em conjunto? Exatamente. Exatamente. Porquê? Porque vocês, é como a Beatriz estava a fazer, vão à linha de cima, veem que ela está toda preenchida e vão aqui, está bem? Eu não consigo sublinhar, não sei porquê, mas é isso. É, o que a Beatriz disse tem razão, ok? E eu pergunto-vos, este valor é maior ou menor do que alfa? Uhum. Ou seja, o p-value é maior do que alfa. Logo, o que é que vocês fazem? Rejeitam ou não rejeitam H0? Exatamente, muito bem. É isso mesmo. Vamos aqui. Não. Rejeitamos H0. E temos aqui no fundo a nossa resposta. Se eu vos perguntasse, ok, e verifique se os scores entre o grupo de sem acompanhamento e o que tem acompanhamento tipo, são iguais ou diferentes, no fundo, quando vocês não rejeitam, vocês estão a dizer que não há diferenças, logo são iguais. E depois faríamos o que estávamos a fazer há bocado, o T, ok? Isto aqui é decorar, está bem? Esta última parte. O T, coloquem o valor dos vossos graus de liberdade, 142, ou seja, o DF, igual ao vosso T observado, que neste caso é menos 1.339. E não se preocupem do valor dado negativo, está bem? Como viram nos testes estatísticos, houve T's observados que podiam ser negativos. Por isso, não se preocupem com isso. E depois é colocar o valor do p-value. Coloco um P, um pontinho, e vamos fazer como a Beatriz disse, o 183. E vocês perguntam, Maria, porquê que não colocas aqui o zero? Porque por norma, quando vocês vão escrever coisas em estatística, o valor do p-value tem que estar com um ponto antes, está bem? Vocês não metem zero, vocês metem desta forma, é uma questão de rigor. Eu só vos digo para escrever assim, ao início, para depois ser mais fácil de comparar com o de baixo, está bem? Conseguem perceber, meninas? Acho que facilita assim também um bocadinho. No fundo, aqui é sempre o mesmo raciocínio. Olhar para o p-value, comparar com o alfa, dizer a vossa conclusão, ok? Escrever esta frase aqui que também é relevante e, por fim, dizer que não há diferenças significativas entre o grupo sem acompanhamento e com acompanhamento nos scores de autoestima. Vocês estão a conseguir passar tudo também? Ou querem que eu... Ok. Estou a conseguir perceber o raciocínio. No fundo, é fazer como está aqui. Olhar para a primeira. Aqui, ok, tem homocedasticidade ou não tem?
o T observado, se for necessário, aqui para a resposta final, os graus de liberdade também acrescentar para a resposta final, e o valor do vosso p-value, que é fundamental vocês terem. Tá bem? Quando eu puder avançar, digam-me, está bem? Vou-vos deixar aqui processar aqui um bocadinho, se precisarem. E deixar-vos passar com calma. Estejam tranquilas. Acham muito difícil? Agora sim, vendo. É que tipo. Já posso? Vitória, também posso? Daniela? Também posso avançar? Ok. Então pronto. Vamos aqui avançar um bocadinho para baixo. E vamos agora. Pronto, este aqui, como podem ver, tabela 3 é exatamente o mesmo pensamento, está bem? Só não vou fazer outra vez, já temos aqui dois exemplos. Se vocês quiserem fazer um terceiro, deixem-me só ver qual é que é o exercício que. Estão a ver? O 3, eu não vou fazer, vocês tentam fazer sozinhas, está bem? Depois, eventualmente, depois da aula, tentam fazer aqui o 3, está bem? Que é o mesmo pensamento que os outros dois. A resposta, tudo igual. Se vocês forem ver as tabelas, são a mesma coisa. Posso avançar para a tabela 4? Pronto, a tabela 4, no fundo, é o exercício 1, está bem? No fundo, o vosso TPC, entre aspas, seria fazer o 3. De... E até tem outra ficha, para também já vamos ver a outra, que também tem outro tipo de exercícios, está bem? E vamos aqui à tabela 4. Então nós temos o seguinte. Temos a idade, ok, que nós vimos. E temos aqui um test value. E o que é que acontece? Aqui já é um bocadinho diferente da tabela de cima. Imaginem, enquanto que a tabela de cima vocês têm o Independent Sample Test e é uma coisa mais complexa, aqui já é uma coisinha um bocadinho mais simples, está bem? Vocês têm a idade, ou seja, o número de pessoas que foram testadas ao todo são 144, a vossa amostra é maior do que 30, no fundo. Têm a média, têm o desvio padrão e têm este valor, o quarto, que não interessa, está bem? E a segunda tabela que está aqui é One Sample Test. Ou seja, o que é que isto significa? Significa basicamente que é o teste T de uma amostra. E o que vocês querem testar é se o vosso valor é igual a 16. Traduzindo aqui à letra, seria a vossa hipótese nula, seria igual ao μ0 igual a 16, e a vossa hipótese alternativa, deixem-me pôr aqui com 2 pontos, ok? 2 pontos. O vosso μ0 seria diferente de 16. Eu vou pôr aqui um igual, mas já vou colocar aqui, tentar colocar aqui o sinal de diferente, que eu acho que não vai dar, porque isto às vezes trava um bocadinho. Deixa-me só aqui ver se eu consigo fazer isto sem travar. Tentar aqui. O quê? As hipóteses. Eu vou colocar aqui um tilde, é um sinal diferente. E é uma boa pergunta, porque imagina, eu recomendo-vos a fazer, ok? Porque aqui está, neste caso está a dizer identifique a hipótese nula e alternativa. Neste caso, a vossa hipótese nula e alternativa, no de cima, seria que vocês querem comparar o grupo das mulheres ser igual ao grupo dos homens. Porque no fundo é um teste de amostras independentes. Aqui, o grupo das mulheres ser diferente do grupo dos homens. Vocês apontem as hipóteses. E obrigada por teres perguntado, Beatriz. É importante. Sim, sim, obrigada pelo teu comentário. Foi muito perspicaz e aqui, pronto, eu estou a colocar um til, mas vocês coloquem como se fosse sinal diferente. Ah, o F, imaginem, vocês coloquem como uma nota que o F é o feminino, ok? Eu estou
É para o contexto do exercício. O M seria o masculino. Se vocês precisarem, façam esta notinha, dizem à setora, setora, isto é assim, está bem? Não duvido de estar assim. É o Uzinho. Sim, é o estranho, sim, senhora. Aqui no de baixo, já seria a hipótese nula, seria as pessoas com o estranho, e vou pôr CSA, ok? Sem acompanhamento, até parece Estados Unidos, mas pronto. O U, e depois aqui AP, ou seja, com acompanhamento psicológico. Estão a perceber aqui as siglas? De onde é que vêm? É só para, pronto, para o contexto do exercício. Aqui seria o sinal diferente. Eu só aqui no teclado não tenho aqui sinal diferente, senão eu punha, está bem? Mas vocês coloquem o tracinho. Ok? É que eu gostava de tentar ver se consigo fazer, só que isto às vezes trava. Então pronto. E vamos voltar. Ok, ok. Vamos voltar aqui ao nosso exercício, à tabela 4. E o que é que vai acontecer? Vocês, no critério de rejeição é sempre o mesmo, está bem? O p-value tem que ser menor do que alfa, tá bem? Eu estou a escrever assim, vocês coloquem com o sinal de menor, está bem? Só que, pronto, como aqui o lápis não me quer colaborar, nós fazemos assim, está bem? E o que é que vocês têm que analisar? Valores a analisar. Primeiro valor. Como no exercício anterior, o T corresponde ao vosso T observado, que é aquele que vocês vão colocar na resposta final. E depois, o DF, que a Daniela tinha perguntado há bocado e volta a reforçar, é os vossos graus de liberdade, que colocam dentro de parênteses. Segunda coisa, e mais importante, volto a dizer, o pensamento é sempre o mesmo. Vocês têm que olhar para o two-sided p-value, ok? E registá-lo. Neste caso, o vosso valor é 0.27. E a minha pergunta é, o 0.27 é maior ou menor do que 0,05? É maior, exatamente. Ou seja, o que é que vai acontecer? O vosso p-value vai ser maior do que alfa, certo? E a conclusão que vocês chegam? Muito bem, eu não rejeito H0, porque no fundo não cumpre com o critério, ok? E vêm cá acima e dizem, muito bem, então a média das idades é realmente 16. Logo, a média das idades dos participantes é de 16 anos. E no fim, escrevem aquela partezinha final em que o T colocam entre parênteses o 143, que é os vossos graus de liberdade. Os graus de liberdade ficam sempre dentro de parênteses. Igual ao vosso valor do T observado, que está aqui, que é 1.534. E por fim, escrevem o valor do p-value. P ponto e vem aqui 127. Conseguiram perceber, meninas? Boa. Estão a ver? Ter observado. Deixa eu só aqui. Calma. Eu vou tentar parar a partilha e voltar a pôr, tá bem? Só para ver se isto assim vai lá. Porque realmente isto não me quer colaborar. Mas eu vou ter que voltar a pôr a partilha. Vamos ter que trabalhar assim. Conseguiram perceber as diferenças entre cada teste? Lá está, como podem ver, não é muito difícil. No fundo, é saber o que é de pegar. Estão a ver? E se vocês forem ver os valores a analisar, perceberem, ok, eu tenho que olhar para aqui, tenho que escrever as hipóteses, tenho que saber o critério de cor,
e depois no final saber escrever desta forma, está bem? É no fundo pegar grãos de liberdade, pumba. Depois de observar, aqui. Pivelli two sides, ok. Pivelli bilateral, este daqui. No fundo, é só isto, está bem? Desta parte. Conseguem perceber como é que avaliam o teste T e o teste de duas amostras independentes? Posso avançar? Daniela? Está tudo bem? Até aqui? Ok, então eu vou avançar. Vou avançar aqui para o outro lado. Desculpem que eu estou aqui a partilhar. Não é a janela, mas sim só o separador. Vou voltar aqui a pôr. Ok? E vamos voltar aqui, no fundo, à nossa classroom. Aqui já vimos a ficha. Lá está o que eu vos peço. Façam o exercício 3, está bem? Muito importante. Porque no fundo é o raciocínio que nós praticamos aqui, está bem? E vamos voltar aqui a fechar. Ok? E vou aqui à Classroom. E vamos pegar agora noutra ficha, que tem assim mais tabelas. Aqui a prova modelo é uma forma de vocês treinarem, está bem? Se vocês forem a ver, é parecidíssimo, está bem? Só muda um bocadinho os valores. Mas também é uma forma de vocês estudarem. Tem o de teste T e tem de amostras independentes, ok? É exatamente os mesmos raciocínios. Também é uma forma de vocês praticar. Vamos aqui agora. Esta aqui dos vegetarianos. Deixem-me só ver. Acho que tinha transferido. Sim. E vamos avançar. Lá está. Aqui já o exercício mudou um bocadinho. Vocês têm mais variáveis, ok? Mas não deixa de ser fácil à mesma, está bem? Tem aqui dois grupos, aqui também e aqui também, ok? Que é o que eu acho que vai aparecer no vosso exame. É dois grupos. Eu acho que três a professora não vai destacar muito porque não foi muito falado nas aulas. Primeira questão seria: qual é o critério de rejeição que iriam utilizar em todas as alíneas? O que é que vocês responderiam nesta pergunta? Conseguem dizer? Exatamente. É só isso. É só meter que o critério de rejeição é este, está bem? Sem ter observados, sem ter tabulados, é só o Pivelli, está bem? No SPSS vocês só trabalham com isto, ok? Muita atenção. Vamos descer. Agora aqui a pergunta seria: quantas mulheres e quantos homens é que participaram? Conseguem-me dizer assim só nesta tabela? Sim, digam em conjunto. Digam em conjunto, estejam à vontade. Digam lá. Que acho que todos estão com o mesmo neurónio, bora. Uhum. Exatamente, 60 mulheres e 40 homens. Só assim já ganhavam um valor. 60 mulheres, 40 homens. No caso, podiam dizer 60 do sexo feminino, ok? Para ficar mais dentro do contexto. Não está errado. E 40 do sexo masculino. Ai, credo. Estou a escrever seco. Aqui. Agora, próxima pergunta. Vamos só aqui ver numa das tabelas da idade. Obtenha a média, o desvio padrão, mínimo e máximo para as seguintes variáveis. Na idade, quanto é que é a média? Conseguem me dizer? Uhum. Peraí, 38,58. O desvio padrão é quanto? Uhum. E o mínimo e o máximo? Pronto, não é muito importante, mas está aqui que é 18 e o máximo é 65. Ok. Pode-vos aparecer um destes. Duvido um pouco, mas poderia aparecer. Estão a perceber? Acho que seria bom para a assessora dar-vos assim uns pontos oferecidos. Vocês bem merecem. O quê? Neste caso é três valores porque tu tens três alíneas. No caso, cada uma valeria, no fundo, valeria um valor. Não era mau, exato.
Posso descer? Estou a conseguir perceber até aqui? Ok, então eu vou descer. E vamos aqui agora para um teste de ok? O exercício 4. Podemos assumir que a média do IMC nesta população é de 25 kg por metro quadrado. Então vamos ver, como eu vos disse. Primeira tabela, temos 100 pessoas, a média de 24.016, viu o padrão 2.91 e este não interessa. Descem. Muito bem, queremos testar o quê? Se é igual ou diferente de 25. Logo, aqui. Não sei porque esta tabela está aqui, não interessa agora. As hipóteses seriam aquele estranho, o 0, igual a 25. Hipótese alternativa, o 0, com aquele esquisito, ser diferente de 25. Eu vou pôr aqui o igual. Deixa-me lá ver se consigo pôr diferente. Aleluia, consigo pôr. Boa. Lá está, temos as hipóteses, critério de rejeição, vocês já disseram cá em cima, não precisam de reforçá-lo, está bem? Mas tenham em conta, se necessário, escrevê-lo novamente, está bem? Se sentirem ali com muita dificuldade. E o que é que vocês vão olhar? Vocês ignoram os intervalos de confiança, não vos interessa agora, está bem? Isto não interessa. Esta diferença média não vos interessa. O unilateral não vos interessa. Só vos interessa estes dois. Ok. E o bilateral. Tudo bem até aqui? E nós vamos ver agora. O pi-value é 0.001. Isto é maior ou menor do que 0,05? Ou seja, o valor do alfa. É menor, muito bem. Logo, o que é que nós fazemos se o p-value é menor do que alfa? Exatamente. Rejeitamos H0. Rejeita-se H0. Pois o valor do p-value. Deixa eu ver que agora consigo ter a caneta menor do que alfa. Logo, podemos assumir que o valor médio do IMC dos participantes é diferente de 25, ok? Vocês ao rejeitarem, vocês estão a dizer que a H1 é que está certa, está bem? E depois escrevemos aquela partezinha assim maiorzita, que é o T, ok? T. Olham para o DF, que neste caso é 99, igual ao valor do T observado, menos 3.381, vírgula, o pi-value vai ser 001. E esta seria, no fundo, a vossa resposta. Deixem aqui os valores, hipóteses, resposta. Conseguiram perceber? Boa. Imaginem, pode desaparecer o teste T, ok? Tipo, e ganham uns pontinhos, porque o teste T é simples, os outros também, mas vamos aqui prosseguir. Já fizemos um aqui da amostra. Ai, desculpa. Pronto. Espera aí, está aqui. Quando já tiveres passado, diz. Daniela, Vitória, estão a conseguir acompanhar também? Está-vos a ser mais simples esta vez? Boa. Yay. Não, não complica, não te preocupes. Eu depois vou-vos mostrar outras tabelas, está bem? Eu agora estou-vos aqui a aquecer um bocadinho. Depois vai haver outras tabelas que exigem um bocadinho mais de olhar, mas não é difícil, é muito simples, está bem?
Não te preocupes. Isto aqui uma pessoa quer-vos facilitar, não vos quer complicar a vida. Já complicado já é isto de vocês estarem em exame. Isto aí é que já é complicado. E da setora ser mazinha e pôr-vos em exame e torturar-vos nas férias, sinceramente. Já está? Ok. Vamos avançar. Eu não vos vou fazer testes de amostras independentes, já fizemos 2 exemplos, ok? Se vocês quiserem, ao estudar, repetir o procedimento, façam, eu recomendo. Vamos descer e vamos aqui para um diferente. Correlações, ok? Isto dá-se na estatística 2, só que surpreendentemente, Beatriz, eles estão a dar isto na 1. Não sei porquê. E ela está a torturar o pessoal, coitados. Mas pronto, não é difícil também, está bem? No fundo, as correlações é dizer-vos o quê? É dizer se uma coisa está relacionada com a outra. Tanto positivamente como negativamente, está bem? No fundo, eu sei que vocês não tiveram ciências, mas quando uma correlação é assim, ela é positiva. Vamos supor que eu quero correlacionar as horas que fico no Insta, ok? Com as minhas noites de sono, por exemplo. Vamos por aqui sono. Estão a perceber? Isto aqui é uma correlação positiva. Se for negativa, quer dizer que, ok, à medida que eu passo muitas horas nas redes sociais, no Insta, no WhatsApp, as minhas horas de sono vão reduzir-se. Ok? É basicamente isto, o conceito. E vamos ver aqui o exemplo da correlação. Nós aqui queremos correlacionar as proteínas com as calorias por dia, ou seja, as calorias que uma pessoa queima diariamente. E o que é que esta tabela vos diz? Muito bem, eu tenho 100 pessoas. Isto aqui não vai importar de muito, está bem? Esta última linha, vocês podem ignorá-la. Isto aqui vocês podem ignorar. Não é assim muito importante. O que é importante é estes dois, está bem? Estes dois aqui são os mais importantes. E a correlação de Pearson é o que vos pode aparecer no exame, ok? Porque foi a única que vocês deram. É representada com um R, está bem? E o que é que quer dizer? R igual, e depois vem o valor. Vai-vos dar menos ponto 199, ok? E depois aqui, não há tanto aquela questão de, de rejeitar ou não H0. Nas correlações não há hipóteses, está bem? Não há hipóteses nas correlações. Quer dizer, há, mas neste caso não é tão importante, está bem? É só para perceber se as variáveis estão correlacionadas ou não. Tudo bem até aqui? Conseguem perceber de onde é que vem o valor, certo? Vem daqui. E o que é que este asterisco quer dizer? Vocês estão a ver que está aqui escrito: a correlação é significativa. Quando tiver um asterisco, imaginem, vou-vos pôr aqui 0.8 e tiver um asterisco, vocês têm que escrever obrigatoriamente que é significativa, está bem? Na resposta. O SIG, que é extremamente importante de apontar, ok, de duas extremidades, é a 0.047. Logo vocês escrevem com o P a ser 0.47. E no fundo, eu vou-vos dar um fun fact. Sabem porquê que aqui aparece com o asterisco? Porque, no fundo, é para dizer mesmo que é significativo. Logo, a vossa resposta seria a correlação entre as variáveis calorias consumidas diárias e proteínas e proteínas é uma correlação positiva,
quer dizer, desculpem, negativa, porque está ali o sinal de negativo. Negativa, significativa, ok? Estão a perceber esta primeira frase? De onde é que vem? Estão a acompanhar, certo? Ok. Em que depois escrevem os valores. O vosso R é igual a menos 0,199 e que o vosso pi-value é de 0,047. E esta é a vossa resposta. É só isto que vocês têm que escrever. Já sabem, olhar para a correlação de Pearson, para o valor do pi-value, ver se é significativa ou não e registar. Conseguiram entender? Acho que está. Até agora está simples, certo? Está uma coisinha. Não, já não vos assusta aos seus valores. Pá. Pronto, lá está, imaginem. Vamos supor que esta parte assim é mais de olhar para valores, ok? Interpretá-los. Vamos supor que vocês nos testes estatísticos bloqueiam, não sabem o que fazer. Por exemplo, nas probabilidades vocês bloqueiam e depois ficam já estressadas com o resto. O que eu vos recomendo a fazer é pensem assim, probabilidades é só um exercício. O restante é disto e testes estatísticos. E mesmo que vocês bloqueiem os testes estatísticos, tentem se salvar com isto, está bem? Porque, a meu ver, é a coisa assim mais. Não sei se vocês concordam, claro. É a mais rápida, vá, de se fazer, mais fácil. Vendo agora assim. Podem começar com essa parte. Sim. Porque no fundo é 6 valores, estão a ver? Mas... Uhum. E é uma questão também de mecânica, também de... Imaginem, eu agora fiz os das proteínas, para vocês terem como exemplo. Depois, se quiserem, podem fazer dos lípidos e o pensamento é basicamente o mesmo, está bem? É, basicamente, eu faço aqui este e depois vocês em casa fazem este. Caso tiverem alguma dúvida, dizem também, está bem? Alguma coisa escrita. Tudo bem, Daniela? Ok. E agora vamos aqui para a parte final daqui, que vocês precisam de saber, ok? Já vimos teste T, teste de amostras independentes, vimos também correlações, analisámos aqui alguns dados e vamos assim para uma parte um bocadinho mais complexa que é da regressão linear. E a Beatriz deve saber do que eu estou a falar porque isto é traumatizante, né? A regressão linear, a logística. Mas não se preocupem que aqui é mais simples, está bem? A professora não vos vai pedir, por exemplo, para fazer um modelo de regressão linear. Ela só vos mostra o modelo e tem que interpretá-lo. Então diz assim: realiza-se um modelo de regressão linear de modo a perceber se a ingestão calórica diária pode ser predita pelas variáveis tipo de dieta e percentagem de massa gorda. Isto é muito importante, está bem? Pode ser predita. Porquê? No fundo isto traduz-se no quê? O que é que tem que ser estudado? A ingestão das calorias. Isto é a vossa variável dependente, ok? É que vai depender depois das outras. As independentes, que são no fundo aquelas que vocês podem mexer, podem controlar, são o tipo de dieta, ou seja, eu posso dizer para uma pessoa: olha, vai ao McDonald's e consome tipo 300 hambúrgueres. Ok, é a pior dieta que pode haver, mas tipo, eu posso controlar isso, ou posso dizer à pessoa para consumir mais leguminosas, ou para consumir mais tubérculos, por aí adiante. E também a percentagem de massa gorda, que é uma coisa que pode ser controlada através não só do tipo da dieta, mas também através do exercício. Se uma pessoa for a um ginásio, a percentagem de massa gorda, ou seja, aquela que no fundo não é assim tão saudável de terem altas percentagens, seja mais moderada, porque imaginem, é importante vocês terem uma certa percentagem de massa gorda, porque para haver um equilíbrio corporal. Mas se for em excesso, aí já tem que haver uma intervenção. Isto seria então a nossa variável independente.
variáveis independentes, quero dizer que são duas. Estão a conseguir perceber esta frase? E este pensamento assim? Boa. Pronto, que às vezes isto confunde um bocadinho a pessoa a ler. Espera, pode ser predita. E a Beatriz sabe que quando era para escolher a variável dependente ou independente ficava assim um pouco confusa, né? De saber qual é que era cada uma. Pois. Bem calculado. E depois aqui a pergunta diz-nos: indique o coeficiente de determinação. Vocês perguntam: o que é o coeficiente de determinação? Eu não sei. Pois. O coeficiente de determinação para a professora Catarina, ok, atenção, coeficiente de determinação é a variância que as variáveis explicam um certo fenómeno, ok? No fundo, no nosso exercício, é basicamente dizer vou por aqui, eu quero saber qual é a percentagem da variância que o tipo de dieta e a percentagem de massa gorda explicam a ingestão calórica diária, ok? No fundo, traduz nisto. Tudo ok? Estão a perceber o que é? Boa. Vocês perguntam-me, ok, tudo bem, já sei a definição, mas onde é que eu encontro esse valor? Eu tenho aqui tantos números que eu não sei para onde olhar. Primeiro que tudo, vocês ignoram este e vocês neste momento ignoram o ajustado. O professor André, vocês podem vir a ter no futuro, se tudo correr bem, vai-vos dizer que o coeficiente de determinação é o R² ajustado, ok? Mas com a professora Catarina é só o R², está bem? É só olhar para este segundo, ok? O R de padrão de estimativa ignoram, a mudança do R², neste caso dá o mesmo valor, mas ignoram a mesma, mudança de F, isto também, pronto, isto é os graus de liberdade, ok? E vocês quando derem a nova na estatística 2 vão perceber de onde é que eles vêm e depois teriam que olhar para uma tabela F, mas neste momento não é importante, está bem? Isto seria só os graus de liberdade, vou só escrever assim. E este valor do sig de mudança de F já vão ver que é importante, mas não para agora, está bem? No fundo, para o coeficiente de determinação é só este, está bem? O R², está bem? R², coeficiente. Sim, é exatamente isso. Mas claro, depois vão ter que escrever uma resposta toda pomposa. Vocês não vão só escrever o número, porque senão a professora ainda me puxa as orelhas. Estou a brincar. Ela não pode fazer isso. Vamos só aqui ver aqui na solução. Pois que eu aqui só pus o enunciado sem nada. Foi um bocado estúpido. Vamos aqui à solução. Eu só vou copiar e colar para... Lá está, eu aqui nas soluções vocês vão ver que eu usei as hipóteses de Levine. É o que eu vos tinha explicado. É estes números assim para comprovar isto. Vamos descer. Ok, estão a ver? Vocês escrevem esta resposta, tá? Vou só copiar para aqui. E já vou explicar o que é que quer dizer cada coisa da frase. Vamos por partes, está bem? Isto parece gigante, mas é simples. Vou só meter cá em cima. Aqui também. Deixa-me lá ver se eu consigo pôr isto direitinho. Sem vos confundir muito. Que eu gostava que... Vou só baixar aqui o texto, talvez. Acho que fica mais fácil. E vou dar aqui um zoom. Vocês ficam a pensar, pera, mas isto é chinês. Tipo, não estou a perceber nada. Então, primeiro que tudo, você escreve. O coeficiente de determinação obtido foi este valor, ok? O tal valor que eu vos falei. Ou seja, e depois multiplicam este valor por 100, ok? Para vos dizer a percentagem da variância, está bem? Ou seja,
cerca de 23% da variância da ingestão calórica diária, que é o que nós queremos estudar, é explicada pelas variáveis tipo de dieta e percentagem de massa gorda. No fundo é o que eu expliquei cá em cima. Conseguem perceber esta primeira parte? Conseguiram perceber todas, certo? Está tudo certo. Pronto. E o que é que quer dizer a segunda parte? Este resultado refere que a relação entre o tipo de dieta, massa gorda e ingestão calórica diária, ou seja, juntando as três, não é estatisticamente significativa. Porquê? Ela só seria estatisticamente significativa, isto é uma regra que vocês têm de decorar, se o vosso p-value for menor do que alfa, outra vez, significa que ela é estatisticamente significativa, está bem? Neste caso, deixem só ver cá em cima. Aqui não é significativa. Vou ver aqui uma coisa. Ingestão calórica, massa gorda. Deixa-me só ver aqui uma coisa. C. Ok. Eu acho que enganei-me aqui. Deixem-me só confirmar aqui uma coisa, que eu acho que me enganei. Espera aí. Porque... deixem-me só confirmar assim se eu escrevi alguma coisa a ver com isto. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa a ver com estatisticamente significativo. Acho que não pus aqui. Mas podemos ver rapidamente. Se o p-value for... Neste caso era menor, certo? Lá está, porque está aqui. Isto aqui é o vosso p-value, está bem? O sig mudança de f é o vosso p-value. For menor do que 0.05, o teste é estatisticamente significativo. Vamos ver. Vamos ver a nossa resposta. Sim, quando o valor de p-value de um teste é menor do que 0,05, o resultado é geralmente considerado estatisticamente significativo. Ok, eu enganei-me nas soluções, está bem? Atenção, aqui é estatisticamente significativo, está bem? Aqui houve um erro. Perceberam? Desculpem-me. Peço desculpa. Pá, eu achava mesmo que estava a fazer isto. É estatisticamente significativo. Esta é a regra, está bem? Ainda bem que eu fui confirmar, senão. Pronto. Isto às vezes acontece, uma pessoa tipo, tenta expor as cenas todas e às vezes há coisas que acabam por escapar. Feito sem querer. Tipo, não reparo. Mas pronto, aqui vamos riscar o não é, está bem? Vou colocar aqui a vermelho. A quem tiver a ver o vídeo, lá está, foi um erro. Vocês depois vêm aqui à Classroom, veem que... Pronto. Este resultado refere que a relação, como eu vos tinha dito, das três variáveis é estatisticamente significativa, em que as variáveis preditoras têm um efeito estatisticamente significativo. Pronto, lá está. Estão a perceber? Eu coloquei um não de sem querer, porque eu depois por baixo coloquei isto bem. Estão a ver? Tem um efeito estatisticamente significativo. Opa, a sério. Já estou a perceber. Conseguiram perceber, meninas? Já sabem. Uma primeira parte é dizer parecer de determinação. Numa segunda parte é dizer se é estatisticamente significativo ou não, está bem? Só uma forma de vos dar mais pontos. Porque é no fundo interpretar, ok? Desculpa eu. Eu é que peço desculpa. Deixa-me só ver aqui uma coisa, rapidinho. Epá, eu sou mesmo parva. Agora que eu estou a ver, sou mesmo parva, porque no de cima eu estava-vos a dizer de sem querer que não era. Mas depois no de baixo eu coloquei que era. Logo, eu quando devo ter feito a ficha para esta pessoa, ela deve ter perdido pontos à custa de eu ter dito que não de sem querer. Senão ela já ganhava mais uns pontos, opá, sério. Foi mesmo deslize. Porque eu sei que é aquilo realmente significativo, por isso é que eu estava a estranhar. Vamos ver.
Ah, obrigada, pá, sério. É que eu não gosto nada, tipo, nestas coisas de errar, porque depois, tipo, é uma responsabilidade acrescida estar-vos a explicar as coisas e estar-vos a dizer as coisas mal. Tipo, eu prefiro-vos admitir que errei do que estar, tipo, a meter culpas noutro sítio. Prefiro-vos dizer, eu errei, eu estou a fazer os valores mal, por isso é que eu às vezes vos peço, ou para fazer contas, ou para verificar valores, até mesmo para ver se sou eu que fiz alguma conta mal, estão a perceber? Que às vezes acontece, como tu disseste. Yeah. Conseguiste passar tudo, Beatriz? Ok. E vocês conseguiram passar, meninas? Para além da Beatriz, pronto. Ok, então vamos esperar aqui um bocadinho pela Beatriz passar. Já posso? Ok. Então, esperem um bocadinho. Querem só ver aqui. Pronto. Aqui o exercício já está. Basicamente, eu recomendo-vos a dizer que qual é o coeficiente de determinação, juntem só esta primeira parte, está bem? Porque depois, se vocês verem isto de ser estatisticamente significativo, já vai mais para a B, estão a ver? Podemos considerar que o modelo é globalmente significativo. Escreveriam eventualmente isto, explicavam que o valor é este, está bem? Se vocês forem a ver o SIG daqui, vai dar o mesmo que aqui, está bem? É o mesmo valor, é a mesma coisa, está bem? No fundo, escreveriam: este resultado da relação entre as variáveis é estatisticamente significativa. Porquê? Porque este valor é menor do que o alfa, em que as variáveis preditórias têm efeito estatisticamente significativo na ingestão calórica, ok? Enquanto que aqui esta primeira parte escrevem no exercício A, esta parte é para o exercício B. E, caso necessário, ok, eu peço-vos para também fixarem isto, caso necessário, que eu não sei se a professora tirou pontos à pessoa quando eu fiz a ficha por eu não ter posto isto, mas na A9 vocês escrevem da seguinte forma: enquanto no outro era T, depois colocavam o DF e depois o T observado, aqui já é um bocadinho diferente, está bem? Vocês escrevem à mesma aqui agora F, entre parênteses DF, igual ao valor do Z e o SIG, ok? Conseguem perceber o que eu estou a dizer? Depois apontando aqui os valores. Estão a acompanhar? Sim, sim, eu mostro. Basicamente, vocês escrevem numa primeira parte esta resposta, ok? A dizer que é estatisticamente significativo. E no final colocam uma vírgula, ok? Que acho que foi o que me faltou. Então agora já estou a perceber porque, pronto, da pessoa não ter tido um bocadinho mais na nota. Ela teve um 14, ok? Ela teve 14, mas eu estava a fazer a ficha dela para o 20. E agora já percebi porque é que... Mas mesmo assim ela passou. Passou com uma boa média, mais do que ela esperava. Pronto. Esclarecendo aqui a dúvida da Daniela. Daniela, o DF, no caso da A9, tu vens à primeira linha e à segunda e apontas estes dois, ok? O 2 e o 97. Colocas aqui 2,97. Podes só deixar o teu microfone ligado, só para ver se estás a acompanhar. Pronto. Igual o Z. Tu agora o Z, onde é que tu vais buscar? Tens aqui ao verde.
é este valor, estás a ver? O 14.494. E o SIG, que eu vou-te colocar azul, não, roxo, isto é daltónica. Este valor. Estás a ver? Colocas o P. Neste caso, em vez de pôres igual, ok, como o valor é muito pequenino, vocês escrevam menor que 0,01 e colocam um ponto final. Conseguiste perceber? Ou queres que eu repita? Não. Estão a perceber como é que se escreve a resposta? Pronto. Os coeficientes. Epá. Eu não sei se vos explico esta parte, porque lá está. Isto no fundo dá-se mais na estatística 2, que é só assim por curiosidade, está bem? Como ainda temos algum tempo, só por curiosidade. Vocês não precisam de estudar isto, é só mesmo por um extra. No fundo, a constante é o beta 0, ok? A dieta seria o vosso beta 1 e a massa gorda seria o vosso beta 2. Em que depois, o que é que vocês teriam que fazer? Eu não vou escrever a resposta disto porque não vai aparecer no exame. A professora não colocou nenhum exercício deste género, penso eu. Mas no fundo seria vocês olharem para os betas e colocar a reta de equação. Ignoravam isto e isto. Isto também, pronto, é testes só para verificar se dá para fazer regressão linear. Ignoram por agora, depois para a 2 vai ser preciso. Quando vocês fazem aqui zoom, vocês têm, no fundo, o valor do t e o valor do p-value. Em que este valor do p-value vai-vos ajudar a perceber quais são as variáveis que têm que ficar ou as que têm que sair da vossa reta de equação, ok? Porque há umas que vocês põem que podem ser necessárias e há outras que vocês não põem que podem ser eventualmente desnecessárias, está bem? Neste caso, esta seria necessária. Vocês ignoram a do beta, do beta 0, porque vocês têm que deixá-la ficar. Vocês têm que focar na dieta, na massa gorda e ver. O da massa gorda é maior que o 0,05. Ou seja, se é maior, vocês tirariam da vossa reta. E a vossa reta seria só a constante e a dieta para predizer bem o vosso modelo. Estão a perceber? É uma forma de vocês melhorarem o modelo. Mas vocês não precisam saber disto, está bem? Isto é só por curiosidade, ok? É só fun fact. Ok, ok. Pronto, só para tranquilizar-vos um bocadinho, um pouco do que é Estatística 2, também para vos dizer, tipo, no fundo, se precisarem de explicações para Estatística 2, eu também dou, está bem? Eu foquei-me aqui na 1 porque no fundo é as bases que vocês precisam. Mas para o ano, se alguma de vocês ou algum colega que precise, eu também dou a 2, tá? Só assim para ficarem com informação. Eu também sei lidar com a 2. De resto, está tudo ok com esta ficha? Boa. Vou só tirar aqui esta ficha. No fundo, já fizemos a ficha toda, só vamos a ver. Fizemos aqui a ficha em aula, assim para. Depois, se vocês quiserem, vamos supor que vocês tentam fazer sem o vídeo ou até mesmo com o vídeo, mas pausam-no antes de ter a solução. E analisam os valores por aí adiante, para vocês já terem um mecanismo, tá bem? Depois, isto era a prova modelo. Vou só aqui acrescentar algumas coisas deste slide, que também tem algumas coisinhas que possam vos ajudar. Então, vou fechar aqui a Classroom, vou fechar aqui o Google, pronto, foi só para ver aquele erro. Pronto, neste slide lá está. Volto a recordar, vocês têm um critério de rejeição, que podem tê-lo à vossa frente. Imaginem que isto é como se fosse um formulário, está bem? Esta forma é como se vocês estivessem no formulário, mas na verdade vocês não têm, tá bem? Esta aqui tem de decorar. Quando deixem, eu coloquei aqui no teste T o que é que vocês devem olhar. Eu tirei aqui o DF, mas vocês coloquem, está bem? Como eu vos expliquei anteriormente. Eu na altura só o retirei porque não achava necessidade da altura. Está aqui as fórmulas também para se recordarem, está bem? De caso alguma coisa. Mas não é necessário tipo, fazer o complemento das fórmulas com o SPSS. É só um extra.
Aqui tem a forma de como analisar. Lá está, recordo-vos. Esta parte daqui não é para ser retirada, está bem? Eu só retirei na altura porque, pronto, vocês têm em consideração o DF. Intervalos de confiança isso podem ignorar. Aqui exatamente a mesma coisa. Não ignorem este. Depois tenho também aqui para recordarem a comparação entre testes estatísticos e testes de amostra independentes. E está aqui também a dúvida da Daniela, na altura, que era dos graus de liberdade. Que eu disse, olha, tem uma especificidade, tens que olhar para o número das pessoas e é daqui que tu tiras este valor. Pronto. Depois em baixo temos aqui as emparelhadas, ok? Nas emparelhadas o pensamento é o mesmo. Diferença é que nas emparelhadas vocês querem ver a evolução de um grupo. Ou seja, a hipótese nula seria, neste caso, o de antes ser igual ao U de depois. Ou seja, a evolução do antes para o depois. H1, o de antes, diferente do de depois. E agora aqui, vou colocar isto a preto e vou colocar um tracinho aqui, ok? Estão a acompanhar aqui nas emparelhadas? Pronto. O pensamento é o mesmo. Critérios de rejeição, mesma coisa. Critérios de rejeição. P-value tem que ser menor do que o alfa. Ok? E neste caso, quando vocês olham para aqui, para a segunda tabela, quanto é que é o vosso alfa? Conseguem-me dizer? O alfa não, o p-value, desculpem. Na verdade, não. Porquê? Porque o 2.71 que estás a falar é o desvio padrão, está bem? P-value e contra-se sempre aqui. Sig to tailed, ok? Sempre aqui. Na boa, não te preocupes. Estamos cá todos para aprender. Mas pronto. O sig, como estavas a dizer, pronto, é 0.00. Isto é maior ou menor do que alfa? Ok, muito bem. Então o que é que vocês fazem? Rejeitam ou não rejeitam H0? Se é menor. Rejeitamos. Rejeitamos H0. Logo, depois o p-value. Eu estou a escrever aqui o critério para o caso de, imaginem, a setora não vos fazer aquela pergunta de qual é que é o critério que vocês vão usar. Se, pronto, tiver essa pergunta, vocês não precisam de escrever a parte do p-value ser menor que o alfa, mas eu recomendo para vos facilitar na resposta, está bem? É uma forma de vos facilitar. Logo, podemos assumir que, já que vocês estão a rejeitar H0, vocês estão a dizer que H1 é que está certa. Logo, podemos assumir que houve diferenças significativas entre o antes e o depois. Em que, volto a recordar, vocês escrevem o T, entre parênteses, graus de liberdade 29, que está aqui o DF, igual ao T observado, que é 5.394, vírgula, o valor do p-value, P.000. Conseguem perceber a resposta, meninas? E de onde vêm os valores? Tem aqui, até vou pôr a amarelo se precisarem. Aqui, e de resto está tudo bem. É basicamente as hipóteses. Ponham sempre as hipóteses, está bem? Mesmo que não peça no exercício, eu acho que vai pedir, mas ponham sempre, está bem? Tudo o que está aqui, ponham. Porque só assim é que garantem a pontuação toda, está bem? Caso quiserem passar, eu dou-vos um bocadinho para passar. Pronto, estão a conseguir ver, certo? A tela toda.
eu aguardo um bocadinho. A Beatriz deve ter caído outra vez. Ok. Ai. Daniela, está aquele bicho de cabeça, de 7 cabeças que tinhas antes. Ou já estás mais tranquilo? Ok, eu vou aproximar o microfone. Estava-te a perguntar se esta matéria que tu, pronto, pediste para vir a esta aula, se está a tornar-se mais tranquila. Vendo assim as tabelas. Pronto. É que tu vias ao início que era bué difícil, né? Tipo, estar ali a olhar, tipo, o que é isto? Ok. E, tipo, como tu disseste, o resto das matérias está tudo fixe, né? Tipo assim, mais ou menos. Estás a conseguir lidar bem. Ok. Uhum. Também pensem assim, vocês têm tipo 4 dias, imagina, 4 dias dá para definir muita coisa, dá para acender muitas luzes. Basta vocês verem os exercícios, já terem estudado previamente também é importante para conseguirem ter as coisas consolidadas, porque imaginem, estatística não se estuda na véspera, está bem? Para que fique bem claro, não se estuda na véspera. Tipo, é ir fazendo. Alô, Bia. Na boa, na boa. Conseguiste acompanhar isto das emparelhadas por completo? Pelo menos. Ok. Conseguiste. Yeah. Sim, eu não sei porque a minha internet também anda um bocadinho má, desculpem-me. Então, yeah. Mas de resto, conseguiram passar as emparelhadas, certo? No final, aqui na A9, pronto, eu não sei se vai ser necessário, ok? Mas está aqui também coisas sobre a A9 que eu peguei e coloquei-vos aqui para vos ajudar. Pode-vos ajudar, pode até tipo estar a mais, mas foi coisas que nós demos na estatística 1 do ano passado. Mas eu reparei que a professora não destacou muito, está bem? Por isso, lá está. Recomendo a verem, claro, a estudarem também esta parte, mas não se aprofundem muito nisto, porque depois pode confundir-vos. É apenas uma questão de dar uma vista de olhos, não é uma coisa que se centrem muito, está bem? Pode ser? Ah, diz. Aula extra no sábado, sim. Eu, por acaso, quando abri o grupo do WhatsApp, eu fiz até aquela votação para ver. Pronto, só que, pronto, o que eu vou tentar fazer é ser uma hora pré-definida, está bem? Também por uma questão de gerir e também tendo todas em conjunto, toda a gente ouve. Vamos supor que eu faço uma hora pré-definida. Vamos supor que é a mesma hora que tem sido. Eu gravo a aula de dúvidas, as pessoas veem, e se caso tiverem alguma dúvida extra, depois de verem o vídeo, que eu vou tentar pôr no mesmo dia, ah, as pessoas dizem: o que é que vocês acham? É melhor assim? É só porque depois imaginem, uma pessoa pede às 4, outras pede às 3 e depois eu tenho que estar com o tempo limitado para cada pessoa. E às vezes uma pessoa pode ter uma dúvida de uma hora e a outra, tipo, só ter 15 minutos porque eu estou tipo, ok, tive uma hora aqui e tenho que estar a gerir, estão a ver? É só mais por aí. Eu até vou colocar isso no grupo também, dessa, dessa aula. Tentar fazer aqui uma coisa, peraí. Tentar só fechar aqui umas coisinhas. Porque imaginem, do resto do SPSS não há assim muito mais para explorar. É algo muito simples. Só parar aqui a partilha. Porque eu acho que isto está a travar. Esperem um bocadinho. Eu vou sair e voltar a entrar, tá bem? Fiquem aí, tá bem?
Pronto, voltei. Olá. Estou a ver a minha carinha. Mas pronto. Pronto. Eu também tinha desligado também na altura, porque como estávamos a gravar e tudo mais, para evitar muitas quedas. Não sei se estar de câmera ligada afeta muito, então. Posso desligar aqui a. Não, pera. Faço assim. Posso desligar a gravação? Quer dizer, parar?